Lindo dia, linda tarde, linda noite. Seja bem-vindo, esse é o Burnicast Brasil, o podcast que veio para falar do evento mais legal desse mundão, o Burning Man. Continuando a série Acampamentos, hoje a gente vai falar de mais um acampamento brazuca na área, o acampamento mais antigo brasileiro na praia. E eu trouxe um cara aqui, burner de longa data, Felipe Anguinoni, mais conhecido como Phil, burner desde 2013, 11 anos de evento. Entre suas várias ocupações da vida moderna, traz os princípios do Burning Man para sua vida e se considera um verdadeiro burner. É isso mesmo, Phil? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Posete, obrigado. Queria dizer o seguinte: primeiro, eu tô com uma pena de não estar aí nesse super estúdio lindo aqui. Eu tô aqui na simplicidade, foi como a gente conseguiu operacionalizar. Cara, certo, tudo certo. Acho que tem algumas nuances aí do que tu falou, mas que eu acho que ao longo da conversa eu vou me atentando a elas. Legal, cara. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado por estar com a gente, mesmo que online, trazendo a informação de algo, uma filosofia que a gente gosta tanto, que eu tenho certeza que você ama muito. A gente teve umas trocas nos bastidores aqui, eu consegui perceber o quanto você ama a parada. E a gente vai falar aí sobre o que a gente sabe, né? O que a gente gosta, o que você faz aí de muitos anos na vida. E a gente vai falar do Amazônia. O Amazônia, que é um acampamento aí, pelo que eu sei, o mais antigo na praia. Você hoje é um dos líderes, né? A gente tem quem mais aí junto com você? O Daniel, que é o Devas. A gente tem um grupo grande de pessoas que ajuda, mas realmente assim quem está o ano todo e todos os anos é o Dani, né? Dani Devas, Dani Strickland, que é um grande amigo meu e é o cara que iniciou o camp, né? E eu junto com ele somos os co-líderes, apesar que ele tem muito mais tempo que eu ali. O Dani é o cara que domina muita coisa, né? Da estrutura básica assim de montagem, desmontagem, toda o histórico que ele tem de produzir eventos. Acho que eu fico ali um pouco mais na parte burocrática, administrativa e também de relacionamento com a galera que vai com a gente. Maravilha, que é uma coisa muito importante também, né? O Dani, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Tropical Burn, que foi o primeiro evento da Cultura Burn. A gente vai ter um episódio só falando sobre isso com ele aqui. Em breve ele vai estar aqui com a gente. Então, assim, primeiro de tudo eu queria que você contasse, você me disse que sabe da história, da onde que surgiu, como é que surgiu o Amazônia, da onde que surgiu, quando que surgiu, qual que foi a história? Me conta um pouquinho sobre isso aí. Então, cara, primeira coisa, eu me considero burner desde 2007, apesar de ter ido a primeira vez só em 2013. Quando eu ouvi falar do Burning Man, eu já me identifiquei. Falei, cara, isso aí é para mim, eu preciso estar lá. Isso era 2007, era muito difícil conseguir informação. Eles tinham lá o ePlaia, que era um fórum, eu não era acostumado com fórum, eu fiquei 6 anos adiando a minha ida, porque não sentia que eu tinha todas as informações. E aí eu sou professor, né? Tenho uma escola de criatividade chamada Perestroika, e eu tive uma aluna em 2011 que tinha recém voltado do Burning Man. E aí a gente começou a falar disso, né? Porque depois que tu vai para o Burning Man, ou entende, o efeito colateral é que tu não consegue parar de falar do Burning Man, né? E Exatamente. a gente começou a falar, e ela falou, pô, meu namorado, que era o Dani, na época, Ah, legal, daí que vem. ele já foi várias vezes, ele fez não sei quantas vezes do palco principal do Universo Paralelo, ele é cenógrafo, artista. E aí, em 2013, ela falou, nós estamos reunindo um grupo para ir. E aí, foi a primeira vez que eu fui. Então, eu fui com esse grupo, onde o Dani era a pessoa mais experiente, que coordenava tudo. Coordenava tudo não, era nosso anfitrião, mas era um grupo pequeno de 12 pessoas. A gente não estava nem num placed camp, a gente ficou meio no free camping, né? Area, que é o lugar para quem não está num camp, digamos, oficial do Burning Man. E naquela época, o Dani já falava, pô, eu queria trazer uma obra, eu queria fazer alguma instalação aqui. E curtimos lá, me conectei muito fortemente com o Dani. E em 2015, ele falou: cara, fiz aqui um projeto, foi aprovado, não quer vir. E eu decidi que não ia voltar ainda. E aí eu apoiei, teve todo um crowdfunding, apoiei lá. E para fazer a obra de arte que o Dani fez lá, ele
ganhou um camp, um Art Support Camp, né? Um acampamento que é responsável por colocar uma obra de arte lá. Legal, era um camp suporte para um art installation, então. Para um Art Surgiu Installation, isso assim, aí. surgiu assim. Surgiu assim. Legal. E era um outro nome. Tá? Mas ali começou a dinastia, digamos assim, do que viria a se tornar o Camp Amazônia. Então, em 2015 ele fez isso. Em 2016 ele reaproveitou as peças e fez outra obra de arte. Então, em 2015 ele fez a primeira obra de arte brasileira no Burning Man. Em 2016 ele fez a segunda. Que já foi o altar ou ainda não? Não, ainda não era altar. Ainda não era altar. Aí eu acho que em 2016 se chamava Capoeira, o nome do camp. Camp Capoeira. Legal. Brincando com a história da poeira, né? Legal, maneiro. E aí esse foi até o ano que saiu lá no Profissão Repórter, na Globo, uma coisa do Burning Man, e o Ronaldo Fenômeno também, saiu umas fotos dele no Burning Man. Eu acho até que ele estava nesse camp, eu não tenho certeza absoluta, tá? E aí em 2017, ele fez a terceira obra de arte, que é o Altar das Intenções, e o camp foi crescendo, e ele me chamou de novo para ir. Mas em 2017 eu fui com um outro camp, que é o Burners Without Borders, que é um camp americano. E, cara, eu costumo dizer que a primeira vez que eu fui pro Burning Man, eu fui como turista. Todos nós, acho, né? A gente vai meio sem entender muito, né? Vai sem entender, eu tinha uma ilusão de que eu ia conseguir ver todas as coisas do Burning Man, sabe? E ir ticando, assim, eu não tinha entendido a dinâmica da cidade. Mas em 2017, como eu fui nesse camp, que é um camp super estruturado, é um camp que tem há muito tempo e que tem ligação institucional com a org, né, que organiza tudo, eu digo a segunda vez eu fui de imigrante, porque eu tinha que trabalhar no camp. E uma das coisas que eu tive que trabalhar era desmontar o camp, ficar 3 dias a mais para fazer o strike, né, desmontar o camp. E foi o momento mais legal da minha experiência. Foi desmontar. Não foi o Burning Man, foi desmontar. E eu tinha, nesse ano eu fui lá visitar o Amazônia, vi que, pô, era legal a estrutura, que o Dani estava crescendo. E quando terminou, eu falei, ó, Dani, eu curti muito ficar aqui para desmontar, e agora eu quero montar. Porque se foi legal desmontar, imagina montar que quando tu acaba, começa o Burning Man. Eu achava que dava para terminar de montar um camp, né? Mas era isso que eu pensei. Quando acaba, começa o Burning Man, eu quero fazer isso. E o Dani falou, pô, Phil, eu já estou te convidando há vários anos, eu preciso de alguém para me ajudar, tá tudo muito na minha. E, cara, a gente se curte, acho que vem me ajudar. E eu, tá, vou. Então, em 2018, foi a primeira vez que eu fui, como se eu fosse um diretor, né? Eu fui o diretor de hosting, digamos assim. Eu só estou fazendo essa metáfora com o mundo corporativo, né? E em 2019 e 2018 a gente levou de novo o Altar das Intenções, mas nessa época era uma obra de arte honorária, então foi um ano bem importante para a gente. E em 2019 o Dani estava organizando o Tropical. Aí eu falei, então deixa o Amazônia comigo, né? Então a gente fez essa meio que essa divisão, nasceu o filho do Dani, ele fez o Tropical e eu fiquei muito mais, tipo assim, como se eu fosse, entre aspas, o CEO do Camp Amazônia em 2019. E a partir disso, vi que era meu camp também, que eu também fazia parte daquela produção, e a partir disso a gente começou a levar mais interatividade. Até 2019, a gente levou arte, só, né, entre aspas, arte, e a partir de 2022, 2020 e 2021 não teve, a gente começou a levar um monte de outros offerings para a cidade. Então Legal. essa é mais ou menos a história. Bacana demais. O acampamento ele tem alguma temática ou ele é mais um arte suporte mesmo, um acampamento de suporte à arte? Não, a gente diz que sempre vai ter uma ligação com a arte. Todos os anos a gente vai levar alguma obra de arte e o Dani é o cara que fala, não, se não for para levar, não faz sentido, né? Mas a arte hoje é uma das coisas que a gente leva, tá? Como tem esse nome, Amazônia, né? E a obra de arte, o Altar das Intenções, tinha muita relação com água, né? Um vórtex de água no meio do deserto. Acho que vai falar sobre o Altar das Intenções, talvez em algum... Vamos fazer um parênteses aqui. O Altar das Intenções é uma obra de arte, uma obra brasileira muito bacana. Tem um documentário muito bacana sobre essa arte. A gente vai deixar aqui na descrição quem quiser assistir. Mas eu quero fazer com o Dani e com você também. Acho que vale muito a gente ter os dois aqui para destrinchar
o que é o Roger, senão a gente não sai hoje daqui. Vamos focar Não hoje sai. no acampamento. E quem quiser, a gente já vai deixar aqui o link, mas vamos seguir o acampamento. Então, falando de estrutura, né? O que você estava falando? Que sempre ele está ligado a alguma arte, mas existe alguma temática no próprio acampamento ou é sempre alguma arte coligada que traz essa temática? A gente tem cada vez mais tentado criar essa unidade temática, digamos assim. A gente tem questões, cada vez mais a gente tenta trabalhar a questão da água, e aí a gente tem instalações que têm a ver com o vórtex de água, que é o nome do Rio Amazonas, que, né, acaba batizando o nosso camp, e cada vez mais tentando levar elementos de tropicalidade e de floresta, tá, para o lugar. Só que, o que acontece? Nos últimos anos, é um camp brasileiro, é o primeiro camp brasileiro, assim, oficial, mas em 2023 a gente tinha 15 nacionalidades no nosso camp. E os brasileiros não chegavam a ser mais do que a metade. Com certeza é a maior delegação, mas não é mais que 50%. Então agora tem esse meio que paradoxo, né? Que é a Amazônia, iniciou como brasileiro, iniciou como arte, mas hoje é um camp internacional. Então a gente ainda está usando e discutindo com a comunidade que está se formando de como que a gente vai chegar, né, nesse tema mais, como é que eu vou dizer, consolidado, né? Mas também não é uma decisão, né? É uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo, surge muito organicamente. Que legal. E ter essa amplitude aí também é super natural e normal. Pô, tem algumas coisas de brasilidade, o nome, mas agregar pessoas de outras nacionalidades é muito bacana e só tem a somar, né? Com toda certeza. Então, o ano passado a gente tinha uma menina que ficou lá com a gente, que é a Alina Pesch. A Alina Pesch, eu digo que ela é a Anitta da Ucrânia. Ela não é tão conhecida como a Anitta é, mas ela é uma mina foda, atitude, e ela vem de uma região que tem bastante regionalidade dentro da Ucrânia. Então, pô, era uma pessoa que talvez até tenha heranças dos índios da Ucrânia, né, que não são índios, mas dos indígenas, dos povos nativos da Ucrânia, e que estava lá no nosso camp. E a gente, pô, mas faz total sentido quando a gente viu a performance da menina. Pô, se a gente tivesse um tema, talvez a gente excluiria isso, Que né? legal. Então a gente tá num momento, acho que ainda de abertura. Maneiro demais. Me conta um pouquinho, Fio, sobre a estrutura do acampamento em si. Como é que é lá? É dividido yurts, RVs, shift pod, tem uma tenda, uma área, uma cozinha. Me conta, destrincha um pouco esse ponto. Cara, o nosso camp ele tá bastante estruturado, né? Desde 2015, então são 9 anos investindo em patrimônio Comprando e tal. coisa, enchendo container, porque é difícil, né? Exato. Exato. Então, assim, a gente acomoda cerca de 140 pessoas, né? A Legal. gente tem, hoje em dia, o Altar das Intenções faz parte da decoração do camp, Ah, ele não é mais uma bacana. obra Não que a gente sabia colocou disso. ali. A gente tem uma obra de arte complementar, que é uma experiência imersiva chamada The Drop. A gente tem um baita portal, a gente tem uma tenda beduína, que foi a aquisição do ano passado, feito lá na África do Sul, que é uma tenda grande, elástica, que resiste ao sol. Foi a nossa salvação na chuva do ano passado, né? A gente tem uma cozinha bem equipada, a gente tem um forno de pizza italiano, que a gente tem lá uma galera que faz pizza, uns italianos que fazem pizza, a gente comprou e montou esse forno de pizza. A gente tem 2 domos para workshop de forró que a gente faz, a gente fez uma vez o sleepover das crianças, então a gente ficou cuidando lá de crianças para os pais poderem fazer uma noite, acontecia nesse domo. O grande formato de hospedagem do nosso camp tem sido os yurts, tá? A gente está com cerca de 30 yurts e a grande maioria das pessoas fica em yurt. A gente tenta ter pouco RV, é uma opção nossa não ter tanto espaço para os motorhomes e os trailers, mas sempre tem alguém que fica, então a gente cria ali espaço entre 8 e 10 RVs, e tem uma minoria que fica nas tendas, né, nas barracas, embaixo da nossa estrutura de sombra, e também nos carros, gente que dorme na van e tal, mas os iurtes são
o grande formato de alojamento que a gente tem lá hoje em dia. E, além disso, a gente tem algumas estruturas, que é um banheiro seco, que a gente deixa dentro do camp, então a gente fica independente dos banheiros químicos, e a gente tem a estrutura de chuveiro também, que a gente criou lá, uma estruturinha para as pessoas poderem tomar um banho no meio do deserto. Legal demais, super estruturado. 140 pessoas já é uma bela estrutura, né? 30 yurts já tem aí uma bela estrutura, bastante coisa para trazer e levar toda vez, né, Phil? E aonde fica tudo armazenado? Fica tudo ali em Gerlach, na redondeza? Como que vocês estão de estrutura fora de lá? A gente tem um container, né, que fica lá em Reno, que é a cidade, a maior cidade, para quem não sabe, né, a maior cidade perto do local onde acontece o Burning Man é Reno, fica 3 horas de carro. E a gente tem um depósito. Depósito, pô. Um depósito lá em Fallon, que Fallon dirige 2 horas, não vai para Reno e dirige mais 1 hora e meia, 2 horas até Fallon. É uma cidade pequenininha onde era barato. É isso que eu ia perguntar, a opção de ser mais barato, porque ali Gerlach já é uma cidade super pequena que já não tem muito mais estrutura para receber tudo que o evento está comportando, né? Bela, Não, não tem. bela manobra. É isso, né? Com o passar dos anos, vocês vão se adaptando, vão encontrando as melhores soluções, né? Para que seja um valor acessível para todos que queiram estar, né? Isso com certeza. Perfeito, perfeito. Né? E acho que tem uma coisa do Amazon que vale a pena entrar. Acho que a estrutura é uma coisa importante, e eu não sei se já tinha encerrado essa parte, Não, mas vamos eu acho que embora, é vamos falar legal. dela. Não, eu queria mudar, eu queria falar sobre a cultura do Amazônia, porque isso é uma coisa que. Começa com a cultura, né? Se começa aculturando as pessoas para que depois elas entendam estruturalmente como que vai ser, né? Perfeita colocação. Vamos falar sobre isso. Me conta, como é que vocês aculturam as pessoas quando elas chegam até você para que elas sejam recebidas da melhor forma? E Então, cara, entendam o que é o evento, né? Porque, primeiro de tudo, acho que tem que entender. a gente tem um processo bem consolidado nesse sentido, e eu acho que isso tem muito da minha participação, porque o que aconteceu? Em 2013, quando eu fui para o Burning Man, para resumir em uma palavra a minha experiência, foi frustração. Eu saí de lá frustrado, sabendo que eu tinha testemunhado uma coisa incrível, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, que é o mais perto que a gente pode chegar de viver uma utopia. Eu sabia que aquilo era grandioso, mas devido a várias questões, me senti frustrado. Por isso que eu passei alguns anos sem ir, 3 anos sem ir. Porém, eu entendi quando eu fui em 2017 como imigrante, lá naquele camp que eu tinha que trabalhar, eu entendi o princípio da participação, do espírito comunitário, e entendi que eu não tinha sido educado o suficiente sobre o que esperar do Burning Man. Eu tinha lido os guias de sobrevivência, eu tinha lido um monte de coisas, Mas não adianta, não é mas suficiente. não é o Não é. suficiente. Então eu falei, cara, eu vou fazer ser meu trabalho, dar para as pessoas todas as informações que eu não recebi. Eu vou dizer para as pessoas, vou educá-las ou aculturá-las da maneira que eu gostaria de ter sido aculturado. Então, tudo começa que a gente não é um camp de festa. Isso não significa que nós, individualmente, não gostamos de fazer festa, de dançar, de ir para ver DJs tocando e tudo mais, mas às vezes a gente recebia muita gente chegando, não, vamos colocar uma pista, não, eu toco aqui, deixa eu fazer um set. E a gente falou, olha, o que a gente quer levar para a comunidade não é a festa. Não que não tem nada errado com isso, mas tem muita gente oferecendo isso. A gente não quer fazer isso, né? Então, primeira coisa, quem quer entrar a primeira vez no nosso camp recebe um registration guide, que é um guia para a pessoa ler antes de qualquer coisa. E esse é um guia longo. Eu não sei se tu já preencheu, Posete, o formulário de application para um camp no Burning Man, é muito longo. Eu tenho essa pergunta para te fazer no final. Eu tenho certeza que deve ser maluco isso. A gente criou um muito mais amigável, muito mais bonito, Legal. mas são 90 slides que a pessoa tem que ler. Uou! Então, nesse Registration Guide, a gente mostra a nossa filosofia,
A gente fala, tem os 10 princípios do Burning Man, leia, mas olha só quais são os mais importantes para a gente. Por que eles são importantes? Esteja ciente que a gente está esperando que você participe, que você dê no mínimo 12 horas de trabalho voluntário dentro do camp. É super importante. Olha nosso histórico. Então, toda aquela história que eu contei da nossa obra de arte, dos primeiros anos, a gente conta. Link para ver o documentário, link para ver fotos do Altar das Intenções. Quais são as oferendas, né? Quais são os offerings que a gente está levando esse ano? Por que a gente está levando? E em tudo isso dizendo, você está entendendo? Tá, então você tem que responder. Você tem que... E a gente é até meio chato para a pessoa entender. Você quer fazer parte desse camp? Então tá. Então agora, se você concorda com a nossa filosofia, preencha o formulário de inscrição. Aí a gente tem um formulário que tem vários quiz para ver se a pessoa leu todo o material. Daí a gente faz todas as perguntas necessárias e passa por um processo de qualificação, né? Então, todo mundo que vai no nosso camp a primeira vez tem que preencher esse formulário, tem que mandar um vídeo dizendo por que quer ir no nosso camp e não no outro. Então a gente fica ali medindo se a pessoa está adequada ou não, né? E se a pessoa não está adequada, aí eu faço uma entrevista ou uma conversa com ela. Olha, Posete, eu vi ali que nas perguntas sobre quais são os princípios mais importantes para você, você colocou participação como último. Pô, para nós é importante participação. O que tu tem a dizer sobre isso? Aí, de repente, a resposta vai ser, cara, é que para mim participação é básico. Eu faço isso, isso, aquilo. Então, é o que eu já sei fazer. Os outros são os que eu estou me aprimorando. E, pô, legal o processo, né, o pensamento do cara. E aí, tá, foi aprovado. E, geralmente, né, assim, a gente não está procurando reprovar pessoas. A gente está procurando ou aprovar ou alinhar as expectativas. Aí, depois disso, se cria um grupo e aí a gente marca 3 ou 4 encontros para tirar dúvidas, para falar de novo, né, explicação do camp. E aí, às vezes, eu faço só com os grupos de brasileiros, só com os grupos... Tem um grupo grande que vem, sei lá, da França, vamos fazer com eles. Alguns a gente faz tudo junto. E, além disso, eu gravei 20 vídeos instrucionais sobre Burning Man, falando de coisas bem específicas, como temperatura, roupa, como é que vai funcionar o banho, como é que funciona minha visão do Burning Man. E são 20 vídeos que a gente vai mandando no grupo, um por dia, né, ao longo de 20 dias. Então a pessoa recebe ali uma aulinha de 7 a 10 minutos de aculturamento, né? E esses vídeos, eu sei que já tem outros camps que estão também distribuindo eles, porque acaba sendo muito útil, né? Então, quando as pessoas chegam lá, e ela, inclusive, em vários momentos disso tudo, eu falo, se você falar isso no Burning Man, eu vou dizer que a resposta estava aqui. Então, às vezes, a pessoa chega, mas olha só, eu não sabia que tinha isso. Tá, mas aqui foi dito, né? Então, do jeito que eu estou falando, parece até uma coisa meio chata, meio policial, mas não é policial, é um processo educacional e que as pessoas valorizam muito, porque elas chegam lá e falam, putz, foi importante saber disso, porque quando eu estava vindo eu já me preparei, já levei água, aqui é o lugar que eu tenho que andar a 30 milhas por hora, aqui que eles falaram. Então, a pessoa chega já esperando mais o que vai acontecer, mesmo eu sabendo que chegando lá Vai mudar, né? tudo vai mudar. É, Né? quando a pessoa vai pela primeira vez, assim, o que você está fazendo, cara, parabéns pela sua atitude e iniciativa de vocês de aculturarem as pessoas dessa forma, porque a gente até criou o podcast para trazer a informação da maneira certa, porque a maioria do pessoal não sabe como é que é. O pessoal acha que é uma rave no deserto e vai lá com esse intuito. Então, quando você recebe um formulário desse, onde tem aí 90 páginas, o cara, ele fala, caraca, eu não fazia a mínima ideia que era assim. O cara chega lá muito mais preparado. Mas, quando é a primeira vez, não adianta, porque ele vai ter que entender lá na pele como é que é, né? Então, o que você está fazendo é realmente assim, você já passou o apuro, você já literalmente se fudeu, você entendeu como é que é e você já está entregando de mão beijada para os caras. É isso, e maravilhoso esse tipo de informação, porque a galera precisa. E assim, eu fiz uma entrevista recente com um cara da Fluff Cloud, que é a nuvem lá do Burning Man, e ele fala assim, cara, o cara vai para o acampamento e fala, você quer tirar férias? Não venha para o Burning Man. Ele resumiu bem e falou assim,
Holiday for Orcaholics. Esse é a frase que eu mais uso pro Burning Man. Você quer vir pro Burning Man? Pensa que você vai trabalhar. E aí você vai entrar na história dos princípios, da comunidade e tudo mais. E aí, fio, cá entre nós, isso que é o legal, né? Quando as pessoas Cara, isso entendem, que é algo do caralho, não não é é? só legal. Isso que é a moral da história. Eu falo, meu, tipo assim, eu fico mais tempo no camp do que fora do camp. E, e tem um monte de gente que fala, pô, mas tu não sai, porque às vezes a visão é, não, eu tenho que usufruir. E eu falo, não, cara, isso aqui, Burning Man tá acontecendo aqui. Olha aqui o Burning Man. Olha o show da Lina Pesh. Olha a pizza. Isso aqui é Burning Man. E as pessoas estão vindo de outros camps para conhecer o que a gente está fazendo, né? Então, a minha meta com o Camp Amazônia, e do Dani também, é a gente chegar no momento onde todo ano, 80% do camp é a gente que está vindo pela segunda vez. Que já entendeu, que já conhece as pessoas e que tem que dar o desconto da primeira vez, né? A pessoa, quando chega a primeira vez, é como se ela estivesse chegando em outro planeta. É, É como se ela estivesse chegando em dois a outros gente fica planetas, porque, deslumbrado, não tem como, não adianta. Não né? adianta. Fica lá Eu perdido. digo, eu digo que é um planeta de dia e outro planeta de noite. São Total. dois planetas É, pelo boa, preço boa. de um, né? Boa. E então tem que dar o desconto, mas depois que a pessoa foi e entendeu, e aí eu vejo que começa a atrair uma galera que fala, cara, eu quero vir e eu quero ajudar. Eu quero vir e eu quero ajudar. E com esse nosso processo de qualificação, de informação, eu noto que tem muita gente que desiste. E que talvez o que esteja acontecendo, eles falam assim, cara, não é isso que eu quero. Talvez eu quero um party camp mesmo. Não, eu quero um que eu vou pagar e não tenho que me estressar com nada. Eu nem quero ficar em camp, eu quero ficar lá sozinho. E aí eu acho que esse ajuste de expectativas faz com que a gente se conecte com pessoas que estejam, pelo menos inicialmente, mais alinhadas com o que a gente espera, né? E entender que os campings têm personalidade. E estar Total. num camp ou no outro tem diferença. Total. A gente está trazendo aqui a série Acampamentos. A gente já falou sobre o Fide Arts. Agora falamos sobre o Fluff Cloud. Estamos falando sobre o Amazon. Vamos fazer com o Brasa também em breve. Então, assim, trazendo a informação para que a galera entenda como que são diferentes um dos outros. É muito diferente, não é pouco. Então, entender essa alma de cada acampamento é maravilhoso, porque o cara já chega lá com alinhamento. Fala, entendi, eu já vim com esse intuito e vamos seguir aqui. Cara, maravilhoso isso. Quero até, me manda uma hora essas 90 páginas. Eu quero ler, eu quero me inspirar nesse tipo de coisa, porque a gente aprende a cada conversa, cada dia, cada vivência que a gente vai para lá, né? O de 2024 está saindo do forno e eu te mando Legal, assim que estiver pronto. legal. Vou ler com o De maior repente tu entra, prazer, me vai lá no inspirar. camp com a gente. Porra, quem sabe, cara? Quem sabe? Vamos falar mais sobre isso, com o maior prazer. Eu quero ficar em todos, cara. Eu já tô 1 milhão de convites e eu quero ficar em todos, um pouquinho em cada um, cara. Porque cada um a gente conhece pessoas maravilhosas diferentes, vive momentos diferentes e, puta, E passa perrengues diferentes, né? E o perrengue é legal, cara. É isso que é O o legal, perrengue, né? para mim, cara, é o cerne do Burning Man. Para mim. É Eu não tô dizendo isso. que é o cerne do planejado do Burning Man, mas hoje, as pessoas, tá, mas por que tu vai pro Burning Man? E eu falo, para passar perrengue. Mas por quê? Tu gosta de perrengue? Não, mas eu descobri que os momentos que mais me marcaram foram os maiores perrengues. E olha, que eu tive perrengue que eu fiquei nervoso, assim, e envolvendo saúde, envolvendo acidente, né? Mas eu digo o seguinte, né, cara? A pessoa, meu tio foi fazer o caminho de Santiago de Compostela e voltou transformado. E aí eu falo, o caminho de Santiago de Compostela eu nunca fiz, mas eu tenho certeza que não é que alegria, parque d'água. Pô, é calor, deve dar bolha no pé, deve dar cansaço, deve dar, meu Deus, eu não vou chegar lá no lugar que eu tenho que chegar antes da noite. Deve ter os momentos de solidão, deve ter os momentos de insight. Então é a caminhada e as suas durezas que geram esse crescimento, essa transformação. E eu vejo que o Burning Man, para mim, tem a diversão, tem a arte, tem conhecer gente, mas um componente muito importante é liderar 140 pessoas que eu não sou o chefe. Então eu aprendo coisas sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre planejamento, sobre descentralização, sobre como manter a calma em momentos de crise, que servem para minha vida aqui, que servem para o meu trabalho, que servem para minha empresa. Então, cada vez que eu vou lá, eu falo assim, é uma jornada de aprendizagem. E nessa jornada vai ter festa, vai ter comida, vai ter deserto, vai ter yoga, vai ter
arte, mas vai ter os perrengues, e os perrengues, Vão te fazer uma como eu pessoa tô, melhor, com vão certeza. me É fazer ou uma não é? pessoa melhor, né? Esse é o Não. resumo. Muito bacana. Me conta um pouco sobre como são os shifts lá dentro, Phil. Você como administrador deve dividir as funções, desde construir até o strike, mas no meio do caminho também tem. Me conta um pouco sobre isso. Vocês têm uma cozinha comunitária, vocês cozinham para todo mundo? Tá, então a gente tem assim, digamos, quatro ou cinco categorias agora, quando eu falar, eu vou ver, de envolvimento com o projeto. E cada envolvimento gera um fee diferente, um valor diferente e shifts diferentes. Então a gente tem o Build Team, que é a galera que chega lá um mês antes de começar a função, fica lá trabalhando um mês, preparando tudo, limpando as coisas do container, ajeitando tudo para quando a gente tirar, tá na ordem certa e tal. Essa galera tem esse shift de um mês, tem o shift do strike, e durante a semana acaba tendo responsabilidade, porque se começa a desmontar alguma coisa, se começa a dar um problema no gerador, se começa a vazar água do banho, é a galera que mais sabe consertar. Mas durante a semana eles ficam mais leves. Tá? A gente tem o Core Team. O Core Team é quem trabalha ao longo do ano no projeto. Faz reuniões semanais, a gente está fazendo toda semana. E aí tem gente que vai assumir diversas posições. Então, não dá para as pessoas que vão trabalhar, por exemplo, nos shows, na performance, só trabalhar lá, porque a gente tem que combinar a performance, tem que encontrar o artista e tal. Né? Então, tem a galera que vai preparar as bikes. Aí tem vários departamentos. São 13 departamentos, digamos assim, que a gente tem nisso. Aí tem a galera do strike, que é uma galera que vai e o trabalho dela vai ser o strike. Essa pessoa não trabalha durante a semana, o shift dela é quando acaba o Burning Man. E aí tem o resto das pessoas que aí a gente coordena lá. Então, uma das áreas desses 13 departamentos é a Work Shifts. Então, a gente tem a Lara, que é a líder do Work Shifts. Então, a gente fala com os líderes de cada área, sabe que vai precisar. Então, por exemplo, quais são os shifts que acontecem lá? Cozinha. Então, a gente tem uma pessoa que coordena toda a cozinha e os chefes, um para cada dia. E os chefes vão ter a sua equipe de cozinha. Então, a cozinha é comunitária, mas para o Ah, grupo. legal. Então vocês têm já uma alimentação para a galera que for no acampamento. Para a galera. Isso aí paga Que e está legal. incluso lá 2 refeições por dia, os 8 dias. Né? E aí, pô, eu quero trabalhar, eu quero ajudar na cozinha, que é uma coisa que sempre precisa um monte de gente e um monte de gente quer fazer. Então, ela vai trabalhar, um dia vai dar 4 horas de trabalho na cozinha. Aí tem o workshop de forró, aí tem o The Drop, que é essa é uma instalação imersiva que a pessoa deita, é uma câmara em formato de gota, The Drop, a pessoa entra, deita numa cama d'água, põe um óculos de realidade virtual com uma arte inspirada no Altar das Intenções, feita para isso, com uma trilha para isso e com um DJ de aromas, tá? Pô, daí a gente precisa ter a pessoa que vai colocar o óculos na pessoa, vai explicar como é que acontece, vai ter que ter o DJ de perfumes e de aromas, tem alguém para ficar cuidando da fila, né? Aí tem a galera da pizza. Então, assim, todas as coisas que a gente oferta gera necessidade de trabalho. E além disso, tem o MUP, né? O Leave No Trace, que tem o líder e todos os dias tem grupos de pessoas que ficam fazendo toda a limpeza do camp, tem o gerenciamento de água, porque a gente tem, né, os tanques da água, aí tem que botar água para o banho, tem que botar água para a cozinha, então tem gente para fazer isso. Então, toda a rotina, tanto de cuidar da casa, né, de zeladoria, quanto de entretenimento, é feito pelas pessoas que estão se juntando ao camp. E aí a gente tem lá, se a pessoa tem um superpoder, tipo assim, cara, eu trabalho com gestão de resíduos. Tá, então tu não quer trabalhar no MUP? Ah, eu trabalho na cozinha, não quero trabalhar no chefe. E o resto a gente abre lá o dia, a pessoa vai lá e escolhe quais são. Aí first come, first served. Eu fui lá, tá, eu quero trabalhar segunda, quarta, sexta de manhã nisso aqui.
E a pessoa diz do que ela quer trabalhar. Animal, animal. Essa câmera aí é o gift do acampamento. Então, vocês recebem pessoas de fora também, né? Me conta um pouco sobre isso aí. O que vocês dão mais de gift, no caso? Essa câmera que você falou que você entra dentro. Tá. Então, esse ano, tá? O que Tá. a gente vai fazer? A gente tem a nossa obra de arte, que a gente leva lá, Que fica que dentro do leva para a acampamento, ou praia. tá na praia? Tem duas. Tem Tem uma que vai para duas. a praia Legal. Pode e tem falar a o Altar das nome já? É Intenções. surpresa? Como é que é? Não, tá em criação, Tranquilo. Deixa, tá? deixa no suspense. Me fala o que você pode contar. Dá um pouquinho de Esse tá, spoiler aí. esse tá em criação ainda e eu não sei mesmo, né? O Dani está trabalhando nisso. Mas tem o Altar das Intenções, então, que é uma obra de arte que fica dentro do camp. Que já ficou muitos anos na praia, né? Já foi, Ficou 3 anos na praia. foi palco de casamento, de eventos. Eu participei Muitos. de muitas coisas lá. E agora hoje faz parte do acampamento. Demais. Inclusive, eu me casei no Altar das Que Intenções. legal, que legal. Mas me separei 6 meses depois. Puta, não tem problema. Ficou a história. Tem uma bela Ficou a história, história. né? Nenhum problema. Foi um Exato. bom casamento, foi um bom relacionamento. Bom, então, o que a gente tem? A gente vai ter as pizzas. Então, Legal. três. Eu estou chamando isso de bagunça, tá? Tá. Então, às 5 da tarde, começa a servir pizza. E isso traz muita gente, tá? Todo dia ou alguns Não, dias? segunda, quarta e sexta, Legal, legal. tá? Das 5 às 10 vai acontecer Isso isso. já tá Então, oficial, tá no livrinho lá, porque se vai chegando gente ou não, ou é no não boca a tá, não boca. tá, não tá no livrinho, mas vai estar no Nossa, livrinho. se colocar então, pô, prepara essa fila aí, hein? Cara, ano passado, lá no dia de chuva, a gente distribuiu 2.000 pizzas. Nosso camp Uou! era o mais Demais. populoso da rua, Que porque tinha pizza, demais. tinha show e tinha essa cobertura aí. A chuva foi Uma essencial vírgula, né? para o melhor burn que eu já tive, que foi em Que 2023. Mas legal. então, tem a pizza. Aí a pessoa chegou para a pizza e falou: enquanto está esperando a pizza, tem o Elixir Bar. O que é o Elixir Bar? É um bar de poções não alcoólicas, que aí tem uma pessoa que faz lá as receitas, né? Digamos, um mixologista, e aí vai ser bebidas isotônicas, bebidas probióticas, bebidas que vão colaborar de alguma maneira para o calor do deserto, tá? Então tem isso, é uma outra oferta. Workshop de forró, que acontece mais ou menos na mesma hora, e o The Drop acontecendo. 10 minutinhos que a pessoa mergulha ali no ar-condicionado, na cama de água e fica tendo essa experiência. Tudo isso fica preparando para 3 performances que a gente vai ter na sequência. Então, a partir das 8 horas, uma performance, depois outra, depois outra. A gente ainda estamos abertos procurando artistas, comediantes, dançarinas, dançarinos, pessoas que tenham coisas que queiram apresentar. A gente vai ter o palco para isso. Isso vai acontecer 3 dias. E toda manhã, todos os dias, das 10 até umas 2, 3 horas, nesta tenda grande que a gente vai ter suco de caju e bebida de guaraná, que a gente vai levar, roda de rapé e alguém do camp colocando som. Então é um Brazilian Chill. Inclusive a intenção é ter. Hoje vai ser tropical, hoje vai ser hip hop brasileiro, hoje vai ser eletrônico brasileiro. Tem a ideia de fazer isso, músicas, né, o que contemporâneo que está acontecendo no Brasil. Então a gente rock brasileiro. A intenção é ter como é que se diz, alguma trilha sonora que tenha a ver com o Brasil, mas isso também não necessariamente, mas vai ter essas bebidas que no calor do deserto, um guaranazinho, né, não é um suco de guaraná, não é um guaraná refrigerante, né, mas é a bebida de guaraná, de xarope de guaraná, de caju, cai muito bem, né? Com toda Então certeza. essas são as nossas ofertas para esse ano. Demais. Espero poder participar com vocês lá. Vou bater lá uma hora, lá vou chegar de surpresa aí. Quem sabe fazer um sonzinho lá com vocês também. Pô, isso aí, mas não, meu, tu não vai visitar, tu vai ter que ficar com a gente lá Porra, agora. Tem essa. vamos unir essas forças com toda certeza, com o maior prazer, cara. Tô devendo essa pro Devas. Você não participou do Tropical Burn, né? Não lembro de você lá, ou participou? Cara, eu participei um pouco nos bastidores, tá? Mas meio que em algum momento, tipo, 2019 foi um ano que aconteceu muita coisa na minha vida. Já tava, assim, muitas coisas grandiosas.
Então a gente fez uma divisão, tipo, Dani, pega a Melhor Tropical, coisa. deixa o camp comigo. E aí no final, de tantas atividades que eu tinha, sair para ficar umas semanas fora ia ser complicado para minha agenda. Mas Demais. me arrependi, Ma- porque sei que foi muito bom. Foi pra cultura do Brasil foi muito legal, né? Mas foi o que o Devas falou lá. Ele falou, vamos começar pequenininho, porque aculturar as pessoas não é fácil. E foi uma ótima experiência no Brasil pra galera ver. Quem sabe aí vamos ter outros Tropical Burn aí mais pra frente. Vamos torcer para que isso aconteça, né? E, cara, tô muito feliz de ter conhecido um pouco mais do Amazônia. Eu fui lá algumas poucas vezes. Em 2019 dei umas passadas rápidas. Em 2022, a gente chegou a se encontrar. Vocês estavam acoplados com outro acampamento nessa 22, não foi? Vocês, que tava uma estrutura gigantesca, eu lembro. Eu cheguei lá, a gente se falou um pouco. Você tava numa função master lá. Mas depois a gente fala que assim, a lá Burning Man, né? 2022 foi pesado. Foi, né? Pesado. Mas assim, Foi. cara, eu não conhecia tanta coisa que você teve para me contar hoje. Tô muito feliz de conhecer. Quero participar com certeza do acampamento lá, ficando com vocês, participando dia a dia, porque, cara, com certeza, só de vocês terem essa força de lutar pela filosofia, aculturar as pessoas, cara, isso já me deixa muito feliz e com certeza a gente vai se divertir juntos lá. Não, passa lá para comer uma pizza. Com certeza. E, cara, 2023 foi um ano muito relevante para a gente, porque Me fala um a gente pouquinho de pegou. 2023. Eu falei um pouco com o Devas, ele me falou sobre, cara, foi um dos melhores anos da minha vida. Você tá me falando agora, e a galera que fala, nossa, mas não foi o ano da chuva. Então só, não vamos se alongar muito, mas dá um spoiler do que aconteceu lá, pra galera entender o quão maravilhoso é isso. Cara, 2022 foi um ano traumático para nós. A gente se coligou a um acampamento grande, onde no início eu pensei, pô, agora nós vamos estar tipo na primeira divisão, digamos assim, né? E cara, foi muito tensão. Não vou entrar no porquê agora, mas foi uma experiência que tipo assim, putz, a gente deveria ter feito sozinho. E ano passado a gente fez sozinho. E a gente falou, não, agora vamos fazer o nível profissional que a gente sempre quis fazer, profissional, né? Então, cara, a gente fez uma inscrição muito bem feita. A gente conseguiu um placement bom e do tamanho que a gente precisava, porque a gente sempre meio que tinha gente demais para o tamanho que a gente tinha. E o ano passado a gente conseguiu um tamanho bom. E a nossa estrutura, assim, de entrada, de portal, de circulação dentro do camp ficou muito boa, muito. Ficou. Cara, a gente entrou 2 dias atrasados, né? A gente ia entrar na terça-feira, antes do burn, para montar. A gente só conseguiu entrar quinta por causa da chuva que aconteceu antes do burn. E de quinta a domingo a gente conseguiu montar tudo, porque estava tudo organizado dentro dos containers certo. Então a gente atingiu um nível de produção muito bom. Além disso, esse histórico de seleção de pessoas começou a levar muita gente que já vem, eu quero levar meu amigo, que já está afinado, então a gente teve uma população muito massa. E o terceiro foi a chuva, porque com a chuva, o que aconteceu? Gente, a cidade está fechada, fiquem nos seus camps. E a gente tinha uma estrutura que até o dia da chuva não estava sendo muito usada, que eu já comentei ela algumas vezes, a tenda beduína. E aí, porque a galera do camp estava querendo ficar ali na cantina. E a gente, pô, vamos lá, ninguém ia. Quando deu a chuva, não dava para ficar na cantina. Aí o pessoal começou a ir lá e gerou uma coexistência da galera do camp que não estava acontecendo, então ficou todo mundo unido. E começou a surgir gente, deixa eu trazer meu piano, vamos fazer a pizza. E começou a vir gente de toda a rua para se proteger da chuva e desfrutar de algum conteúdo, de alguma programação, de alguma interatividade no nosso camp. Então, o nosso camp estava sendo palco de um monte de celebração que não tinha sido planejado e que foi, putz, é isso que a gente quer. Então, e aí, então, eu acho, foram esses três fatores: organização estrutural e operacional, qualidade da população e o fato da chuva ter meio que forçado a gente a coexistir num espaço menor, e isso explodiu. Que demais, cara. Que demais. Não pude estar com vocês lá nesse ano, mas acompanhei de pertinho e quando eu vi o post de vocês falando que tinha sido maravilhoso, isso me enchia
de orgulho. Você fala, é isso, Burnie é isso. A galera tá preocupada aqui nas mídias sociais falando de, nossa, mas a chuva, que nada. Os caras estão lá tirando de letra e se divertindo, né? Cara, eu saí, quando eu comecei a receber as mensagens, centenas de pessoas no Instagram, WhatsApp, preocupadas comigo, eu me senti tão culpado das pessoas estarem achando que eu morri e eu estava lá me divertindo e tendo, Bota né, the fé. time of my life, Que né? Porque demais. daí eu explico, galera, mas olha só, a gente leva comida para 2, 3 semanas, porque tem um monte de gente, a gente leva combustível, a gente tem lá o nosso equipamento de música, a gente tem toda a estrutura Legal. para sobreviver, né? Exato. De- E Demais, Fio. E me diz uma coisa, agora galera conheceu um pouco mais do acampamento, galera quer contactar com você, quer ficar no Amazônia, quais são os caminhos? A gente vai deixar as mídias sociais aqui, sua, do Daniel, me diz quais são os caminhos para chegar até o Amazon? o caminho mais atalhado é me mandar um WhatsApp. O segundo mais atalhado é me procurar no Instagram. Esse vai ser o caminho mais rápido e objetivo e curto. Maravilhoso. A gente vai deixar então as mídias sociais. Acho que assim, o papo tá maravilhoso, cara. Se deixar, a gente vai embora aqui. Acho que já, assim, já tem muita informação e a galera se encheu os olhos, ficou com vontade, manda uma mensagem pro Fio aí, com certeza ele vai te atender da melhor maneira. E se você quiser ficar na Amazônia, tenho certeza que vão ser momentos e dias maravilhosos, né, Fio? Então, considerações finais. O que você tem a dizer pra galera que chegou até aqui? Consideração final número 1, pode deixar o meu WhatsApp aí à disposição, tá, Rosete? Pode Fechou. deixar Vamos ali colocar mesmo, na não tela tem aí. problema. Quem quiser, já entra em contato direto. E o segundo, para quem não foi ainda, eu queria dizer algo que ser burner hoje é a coisa que mais me define. E eu tenho um certo receio de falar isso, porque assim, Felipe, o que tu é? Eu sou burner. Ele é burner, parece que uma coisa meio metidinha, né? Mas é que ser banner diz mais sobre mim do que dizer que eu sou gaúcho, do que dizer que eu sou pai, de dizer que eu tenho 46 anos, que eu sou publicitário, que eu sou empresário, que eu sou professor, que eu sou sagitário, que eu sou brasileiro, né? Ser banner é um senso de identificação tão maior do que qualquer outra coisa, reflete tanto mais sobre mim do que qualquer outra explicação que eu possa dar, que eu convido vocês a testar essa possibilidade de repente, encontrar algo que seja tão relevante para a sua autodefinição e para a sua vida quanto isso. Isso pode ser ir no Burning Man, não precisa ser com a Amazônia. Agora, se eu puder ajudar você a ser um anfitrião nessa experiência, vai ser um prazer. Maravilhoso, Fio. Eu te entendo muito bem o que você quis dizer aí. Como ser burner, eu também, desde que eu fui a primeira vez, mudou minha vida e eu tento trazer o que eu aprendi lá e que eu aprendo lá todas as vezes para o nosso dia a dia, cara. E assim, e se alguém achar alguma coisa também, que se lasque. É bem isso. É ou não é? Meu amigo, É muito, isso. muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu conhecimento, muito obrigado por levantar a bandeira dessa filosofia que a gente tem tanto carinho, tanto amor. E com certeza vamos estar juntos aí, falando mais aqui, trazendo mais informação pra galera e vivendo os bons momentos lá na praia. Valeu, irmão. Valeu pelo papo. Um abraço. Tamo junto. Valeu, galera. E gostou? Deixa seu like, comenta, manda contato pro Fio aí que ele vai te responder. E fica ligado no canal, que aqui tem sempre informação do evento mais legal desse mundão. Valeu!